O mistério da disputa pelo corpo de Moisés. Revelações e significados bíblicos. A morte de Moisés, uma das figuras mais reverenciadas e poderosas da história bíblica, sempre foi envolta em mistério. Apesar de sua presença proeminente nos 5 primeiros livros da Bíblia, seu final é descrito de forma surpreendentemente breve. No entanto, é no Novo Testamento, mais precisamente na Epístola de Judas, JD 1:9, que somos introduzidos a um enigma intrigante. Uma disputa celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Esta breve menção tem provocado inúmeras discussões e reflexões entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. A narrativa da morte de Moisés começa em Deuteronômio 34. Após guiar os israelitas por 40 anos no deserto, Moisés, por ordem de Deus, sobe ao Monte Nebo, de onde avista a terra prometida, Canaã. Contudo, ele sabe que nunca pisará naquela terra devido a um erro cometido anteriormente. NM 21:12. Com 120 anos de idade, Moisés morre sozinho no topo do monte, e a Bíblia nos diz que foi o próprio Deus quem o sepultou em um local desconhecido. DT 34:5-6. Essa afirmação já introduz um ar de mistério em torno de sua morte e sepultamento. Por que o local exato de seu túmulo foi escondido? Qual seria o propósito divino em mantê-lo em segredo? Apenas uma vez, em Judas 1:9, somos apresentados a uma cena celestial envolvendo o corpo de Moisés. O versículo afirma que o arcanjo Miguel disputou com o diabo, não ousando proferir contra ele uma acusação maldosa, mas dizendo apenas: "O Senhor te repreenda." Judas, porém, não entra em detalhes sobre o motivo dessa disputa, deixando muitos a se perguntarem: por que Satanás estaria interessado no corpo de Moisés? Essa menção parece apontar para um texto apócrifo ou uma tradição antiga que não sobreviveu no cânon bíblico. Há algumas suposições de que Judas pode ter se baseado em um escrito conhecido como a Assunção de Moisés, um texto apócrifo perdido que tratava dos eventos após a morte de Moisés. No entanto, sem mais informações, estamos limitados à especulação sobre a exata origem e detalhes desse episódio. Dado o caráter enigmático da disputa, várias teorias têm sido propostas para explicar por que Satanás e Miguel lutariam pelo corpo de Moisés. Uma interpretação comum sugere que Satanás estava tentando reivindicar o corpo de Moisés, talvez para corromper sua memória ou criar um ídolo para os israelitas, desviando-os novamente para a idolatria. Isso faria sentido considerando a natureza humana de venerar líderes, especialmente Moisés, que desempenhou um papel tão central na libertação dos israelitas do Egito. Outro ponto de vista é que Satanás, sendo o acusador, AP 12:10, poderia estar tentando impugnar Moisés devido a seus pecados, como sua falha em obedecer completamente às instruções de Deus na ocasião da rocha em Meribá, NM 20:7-12. Nesse cenário, Satanás estaria tentando argumentar que Moisés não merecia um sepultamento honroso ou uma posição elevada no reino celestial, e Miguel estaria defendendo a integridade e a santidade de Moisés sob as ordens de Deus. Para entender a importância dessa disputa, é necessário refletir sobre o simbolismo e o valor do corpo de Moisés dentro do contexto bíblico. Moisés não foi apenas um líder, ele foi o mediador entre Deus e o povo de Israel, o legislador que entregou a lei divina e o libertador que conduziu o povo da escravidão para a liberdade. Sua vida foi um testemunho da intervenção direta de Deus na história humana. O sepultamento do corpo de Moisés por Deus sugere uma dignidade e uma santidade única. O fato de que ninguém conhece o local de sua sepultura pode ter sido uma proteção divina contra qualquer possível idolatria ou veneração indevida. O corpo de Moisés, se fosse encontrado, poderia facilmente ter se tornado um objeto de adoração, algo que contradiz os mandamentos contra a idolatria. Essa ocultação divina também pode estar relacionada a um propósito escatológico maior. A tradição judaica e cristã vê Moisés como um tipo de Cristo, e alguns acreditam que sua ressurreição ou transformação física tenha um significado mais profundo,
apontando para eventos futuros, como a Transfiguração, LC 9, 28-36, onde Moisés aparece ao lado de Elias conversando com Jesus. Esse evento em si levanta ainda mais questões sobre o destino final do corpo de Moisés. O papel de Miguel na disputa pelo corpo de Moisés é significativo. Nas Escrituras, Miguel é frequentemente descrito como o protetor de Israel, DN 10, 13, 12, 1, e o líder dos exércitos celestiais na batalha contra Satanás, AP 12, 7, 9. Sua presença nesta disputa específica sublinha a gravidade e a importância espiritual do corpo de Moisés. Miguel, ao invés de acusar diretamente Satanás, simplesmente diz: "O Senhor te repreenda." Isso reflete uma humildade e uma submissão à autoridade divina, demonstrando que mesmo um ser celestial poderoso como Miguel se submete à vontade de Deus. Este exemplo oferece um modelo para os crentes em situações de tentação ou disputa. A confiança final deve ser colocada no julgamento e na justiça de Deus, não em nossa própria força ou sabedoria. Do ponto de vista teológico, a disputa pelo corpo de Moisés levanta questões sobre a natureza da redenção, a autoridade espiritual e a luta contínua entre o bem e o mal. Moisés, como representante da lei, também simboliza o fim de uma era, sendo sucedido por Josué, em hebraico, e Yeshua, cujo nome também é o de Jesus, o Salvador no Novo Testamento. A transição do corpo de Moisés para o domínio celestial pode ser vista como uma metáfora da transição da antiga aliança para a nova aliança, inaugurada em Cristo. A batalha entre Miguel e Satanás também aponta para a realidade da guerra espiritual que, embora invisível, continua a influenciar os eventos no mundo físico. Satanás, o acusador, busca constantemente maneiras de desviar o povo de Deus, e até mesmo as figuras mais reverenciadas não estão isentas de seu ataque. No entanto, a vitória pertence a Deus, como demonstrado na submissão de Miguel à autoridade divina. A breve menção da disputa pelo corpo de Moisés em Judas é um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia. Embora as Escrituras não nos deem todos os detalhes, a profundidade simbólica e teológica dessa passagem oferece aos crentes muito material para reflexão. A luta pelo corpo de Moisés não é apenas uma curiosidade histórica. Ela aponta para questões mais amplas de autoridade divina, redenção e a contínua batalha entre o bem e o mal. Mesmo nas disputas mais misteriosas, a mensagem subjacente é clara: Deus está no controle, e a vitória final pertence a Ele.